O yoga parte da compreensão que nós somos a integração de dois universos distintos: o universo material, ou seja, matéria, energia terrestre, universo espiritual, ou seja, espírito, energia transcendente. Então, uma vez que nós somos a integração dessas duas energias, implica que o processo de autorrealização está na concepção e entendimento de como fazer com que essas duas energias, a espiritual e a terrestre, se integrem, digamos assim, de maneira harmônica. Porque num primeiro momento nós possuímos o que chamamos de, talvez vida material, talvez vida mundana, talvez o profano. Em contrapartida, inúmeros processos ou inúmeros praticantes ou espiritualistas ou religiosos se aprofundam na espiritualidade, digamos assim, mas negando a importância também da nossa realização material. Então, por isso esse nome dado ao yoga de Hatha não está só ligado à questão esotérica de ligação da energia do chakra Muladhara com o Sahasrara chakra, mas também a essa profundidade de perceber a harmonia entre a integração da natureza material e da natureza espiritual. O ponto é que quando acontece essa integração de matéria e espírito, isso é movido por leis, eu costumo trazer como leis regentes, como por exemplo, a lei do karma, como por exemplo, os gunas, que vêm a ser as leis regentes, o modo da paixão, o modo da bondade, o modo da ignorância, as leis cósmicas, a influência dos planetas. Então, quando acontece essa integração entre matéria e espírito, que se resulta no que nós somos hoje, como indivíduos, significa que a harmonização disso também depende não só de nossas atitudes, de nossa compreensão, de nosso processo interno, como também de leis harmônicas do universo. E é nesse sentido que o yoga se distingue de processos religiosos e assume um patamar com muito mais profundidade, porque ele não vai dar apenas diretrizes de autoconhecimento, mas também uma explicação minuciosa através dos saberes antigos, dos mestres, dos sábios, dos rishis, dos esotéricos yogis, de como nós podemos criar uma harmonia entre essa integridade material e espiritual que se constitui o que nós somos hoje. Então, num olhar mais profundo no yoga, a realização yógica, ela não implica apenas numa realização espiritual, ela também implica numa realização material, ou seja, num entendimento de quem nós somos materialmente, num entendimento em qual é o nosso dharma, digamos assim, como pessoa, qual é a nossa função, qual é o nosso ofício, qual é a nossa principal contribuição para esse mundo como pessoa. E juntamente também o nosso desenvolvimento espiritual, ou seja, quem nós somos em essência. Então, por isso que o yoga, ele não se enquadra necessariamente como religião. Depois de um certo nível de profundidade, o yoga não deixa de ser hinduísmo. Por quê? Porque a religiosidade, ela quase sempre vai estar ligada a regras e regulações que faz com que nós se mantenhamos numa plataforma humana. Então o Vedanta explica que nós, diferente dos animais, nós possuímos essa classificação, digamos assim, kármica, no sentido de os seres humanos são seres mais desenvolvidos porque nós possuímos
digamos assim, essa profundidade de perceber. Nós possuímos a autoridade de não ser apenas instintivos como os animais, mas nós podemos questionar e indagar. Então, por isso nós seguimos processos religiosos, porque indagamos sobre Deus. Porém, quando nós passamos dessa fase, dessa indagação sobre Deus e começamos a questionar sobre algo maior do que isso, o que é maior que Deus? É a verdade absoluta. Porque o Deus também ele pode ser uma manifestação da natureza material para que a gente possa desenvolver a nossa fé. Mas quando o Vedanta trata como verdade absoluta, então isso dá muito mais profundidade sobre essa concepção do todo dessa energia material, no qual é tratado como 3 aspectos. Um deles é o mais conhecido, que vem a ser o Brahman, mas também existe o aspecto Paramatma. Brahman, essa energia que permeia tudo espiritual. Paramatma, essa parcela divina que reside em todos os seres vivos. E Bhagavan, ou seja, esse controlador, esse Ishvara que se personifica. Quando eu falo se personifica, não significa que se torna uma pessoa, mas significa que ele também possui individualidade. Porém, é suprema, uma individualidade suprema, não infinitesimal como nós. Mas a grande questão desse diálogo é a valorização do entendimento material, do nosso Dharma como pessoas, como indivíduos. Então a espiritualidade, ela permeia sim o desenvolvimento espiritual, mas fundamentado num autoconhecimento também material, sobre a nossa posição dentro da nossa família, sobre a nossa contribuição como seres dentro de uma sociedade, né? Que agora, há décadas atrás, isso chega na sociedade com o título de espiritualidade engajada, né? Que vem a ser o Dharma do espiritualista dentro da sociedade. Espiritualidade engajada nada mais é que o Dharma do espiritualista dentro da sociedade. Então é importante ter esse entendimento que Hatha Yoga não significa apenas prática de asana, é uma concepção muito mais profunda. Hatha Yoga é a proposta de se conectar com a plenitude espiritual, entendendo a nossa posição material, nos entendendo como seres humanos, nos entendendo dentro da cadeia kármica, né? Então isso é Purushartha Dharma, que vem a ser o Dharma material, e também Sanatana Dharma, que vem a ser o Dharma espiritual. Então é muito importante ter esse entendimento de equilíbrio, de que a espiritualidade e também o desenvolvimento material caminham juntos. Porém, o desenvolvimento material, não estou te dizendo sobre desenvolvimento financeiro, não estou dizendo sobre desenvolvimento de posses, porque uma vez que você se desenvolve a consciência da sua posição material, significa que isso gera contentamento relacionado ao que você é capaz de conquistar. Então, se você tem uma casa grande ou se você tem uma casa pequena, isso está dentro do seu processo. E o importante é o quanto você se contenta com o que você alcança, com o que você quer, com o que você tem. Então, quando eu falo sobre o desenvolvimento material, não está relacionado diretamente ao desenvolvimento profissional ou à inserção social, digamos assim, mas muito mais nesse fazer as pazes com o karma, esse entender o que cabe na sua mão nessa vida, karmicamente falando, juntamente com o seu desenvolvimento espiritual. Ok? Muito obrigado, espero que vocês façam um bom uso desse vídeo. Até a próxima. Namastê.